início a um novo projeto. Hoje a gente retoma as gravações do Fala Doutor. Hoje estamos aqui na Humanize com o Dr. Bruno Menezes para falarmos de saúde. Bom dia, doutor. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Altamir. Bom dia a todos da equipe PJ News, que me chamou para recomeçar esse projeto. É um projeto aí que eu sempre tive muita vontade, sempre gostei muito e achei muito interessante para a comunidade, que a gente fala sobre temas principalmente ligados à saúde mental. Mas como a gente estava conversando, esse novo quadro a gente vai tentar diversificar os temas, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre saúde mental, sobre medicina em geral e assuntos diversos, que possa trazer algum impacto, algum incentivo, alguma coisa melhor para a sociedade. É isso aí, é um prazer mesmo estar com vocês. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Isso. E para darmos início ao nosso novo quadro, hoje o tema de hoje é saúde mental e vamos falar sobre a campanha que está se aproximando, que é o Setembro Amarelo, que acredito que seja a maior campanha de combate e prevenção ao suicídio, às doenças mentais. É uma campanha mundial, né, doutor? Não é só aqui no Brasil que ela existe. Exatamente. O Setembro Amarelo, ele se iniciou nos Estados Unidos, na década de 90 mais ou menos. Conta-se a história que lá tinha um jovem muito alegre, não demonstrava, não tinha sintomas nenhum, e ele tinha um carro, acredito que seja, não sei se é um Camaro ou um Mustang, alguma coisa nesse sentido assim. Não vou falar Camaro para não ficar muito analogia à música, mas acredito que seja um Mustang, que era amarelo e era a paixão dele, e ele vivia arrumando aquele carro. E um certo dia os pais dele chegaram e encontraram ele morto, por suicídio. E aí, a partir disso daí, a família dele começou a buscar formas, de ajudar pessoas que não demonstram, essa intenção, esses sintomas, de suicídio, alguma coisa assim. E começou a fazer algumas campanhas, A primeira campanha foi mandar bilhetes para pessoas ali à proximidade. Se você precisa de ajuda, busque, E aqui no Brasil, as grandes instituições, o CRM, o Ministério da Saúde, abraçou essa causa e aqui ficou mais consagrada a questão de ser setembro. E aí nasceu essa questão do Setembro Amarelo, que é, como você disse, uma campanha mundial que traz aí essa questão de realmente falar sobre a prevenção do suicídio. Quando a gente fala de suicídio, eu estava falando até nos bastidores, nós temos que tomar muito cuidado que a gente não fala de suicídio, A gente tem que tomar muito cuidado, que é um tema muito delicado, um tema muito complexo, então nós temos que falar sobre a prevenção do suicídio. O Setembro Amarelo busca isso, A gente conversar sobre isso para, com certeza, tentar evitar. Certo. Campanha de nível mundial, hoje a gente diz que pós-pandemia da Covid-19 nós estamos vivendo uma pandemia da saúde mental. É por aí mesmo, doutor? Como, principalmente os nossos jovens, eu estava vendo dados que a maioria das taxas de tentativa e suicídio concretizado são de jovens de 14 a 19 anos. A nossa juventude está com a saúde mental afetada. Exatamente, Rodrigo, exatamente. Os números da questão de saúde mental, do transtorno de saúde mental, infelizmente, tem aumentado bastante. Eu costumo dizer que a sociedade ela evolui em várias áreas, Hoje em dia a gente já não tem mais aquelas etiologias, aqueles motivos de doenças de antigamente. Nós, em Rondônia, se vocês buscarem um passado breve, as pessoas morriam de malária, as pessoas morriam de verminose, de febre amarela, que são etiologias totalmente físicas e biológicas. O conforto evoluiu, a sociedade evoluiu em si, mas eu acredito que tem efeitos colaterais, que são essa vida contemporânea, essa correria, muitas das vezes essa negligência que nós temos com os jovens, às vezes não por maldade, não por questões íntimas, mas por questões do dia a dia, de ter que correr atrás do sustento, de ter que trabalhar, nós acabamos negligenciando essa atenção aos jovens, E isso com certeza é um fator que vem aumentando muito os transtornos mentais entre os jovens. Eu acredito que sempre existiu, Não quer dizer que só hoje existe. A gente escuta muito por aí, mas na minha época não tinha. Eu acredito que tinha, com certeza, com um número menor, Com certeza não tinha com esse número expressivo. Mas antigamente não se falava sobre isso, Não existia especialistas
sobre esse tema, não se tinha um diagnóstico. Então eu costumo dizer que o problema de saúde mental, ele sempre existiu, né? Infelizmente ele é cheio de estigma e muito complexo. Então a nossa geração é a primeira geração que conversa sobre isso, né? Que senta, que conversa, por exemplo, esse programa, essa entrevista, essa conversa é uma prova disso. Antigamente não se tinha, né, esse tipo de abordagem, as pessoas simplesmente reprimiam aquilo ali. Eu costumo dizer, é muito comum, né, no passado, se vocês pegarem para recordar, muito comum entre as famílias sempre ter alguém com um problema de saúde mental e nós negligenciarmos, né, expressões muito preconceituosas que existiam. Ele é fraco da cabeça, né? Então às vezes ele tinha um autismo, às vezes ele tinha um TDAH, às vezes ele tinha alguma deficiência intelectual, algum problema que poderia ser tratado, às vezes não teria cura, mas teria muito qualidade de vida evoluído. E nós, né, eu me incluo nisso como sociedade, por falta de conhecimento, nós reprimimos isso. Ele é fraco da cabeça, ele é assim mesmo. Era muito comum antigamente isolar as pessoas com transtornos psiquiátricos, né? Quantas casas que a gente chegava, aí tinha aquele quartinho lá nos fundos que era para aquela pessoa que tinha alguma alteração de padrão comportamental, né? Então as famílias isolavam aquela pessoa que de alguma maneira poderia ter algum transtorno psiquiátrico. Então hoje nós estamos trazendo isso à tona. Então eu acredito que sim, aumentou os números, mas o que acontece é que hoje nós estamos enfrentando isso. Nós estamos conversando sobre isso, nós estamos enfrentando uma realidade e principalmente essa questão da inclusão, né? A questão da inclusão de realmente todos participarem da sociedade, seja pessoas de qualquer faixa etária, qualquer raça, qualquer faixa econômica e assim também dos transtornos, né? A gente quer trazer para a sociedade, em cargos de chefia, em cargos importantes, pessoas que têm transtornos psiquiátricos, claro, na sua limitação, né, no seu alcance, mas que isso não seja impedimento que essa pessoa tenha uma vida plena, né, se ela faz o tratamento, se ela faz o acompanhamento. Então eu acredito que esse é um dos fatores que dá-se essa impressão que tem muito hoje em dia. Acredito que sempre teve, né, mas com certeza hoje nós olhamos para isso, nós olhamos, nós nos importamos. Então com certeza os níveis, né, de diagnóstico, o número de diagnósticos tende a aumentar cada vez mais. Tem um lado bom, né, que a gente vai tratar, a gente vai levar qualidade de vida para essa população, mas também tem esse outro lado que a gente tem que tomar cuidado, porque também nem tudo é doença, né, nem tudo tem que ser medicado, nem tudo é patologia, né, as questões comportamentais sempre existiram. Mas acredito que como sociedade nós estamos evoluindo muito nessa área. Isso certeza que isso o que traz essa perspectiva de que, nossa, parece que está aumentando muito o número. A gente percebe, né? Esses dias eu estava andando com meu filho no carro, aí eu falei para ele, é interessante quando a gente compra alguma coisa, ou como a gente começa a lidar com alguma coisa, a gente percebe que aquilo ali existiu. Você pode perceber, se você comprou um carro novo, você começa a ver vários carros iguais ao seu, né? Eles sempre estavam ali, só que você não percebia. Como você adquiriu aquele carro, dá-se a impressão que está cheio. É a mesma coisa de gestante, por exemplo. Se você tem uma gestante na família, você começa a perceber um monte de gestante na rua, né? Nossa, mas que tanto... Não, sempre esteve ali, mas a nossa percepção, ela não levava em conta aquilo ali. E os transtornos mentais, eu acredito que sejam iguais, né? Nós estamos começando a perceber, eles sempre estavam ali, mas agora nós percebemos isso. Certo. Ainda existe um preconceito muito grande com essas questões de saúde mental, como o senhor disse, as pessoas têm um preconceito, mas os dados são alarmantes, questões de crise de ansiedade, depressão, e vem aquela velha frase que a gente escuta muito na sociedade: é frescura, é falta de Deus, tá? Não é, né, doutor? São pequenas demonstrações que mostram que é uma patologia, é um problema. E como identificar esses pequenos sinais? Esse tema é bem interessante, Rodrigo, por questões assim que existem vários fatores, né? Na grande maioria das vezes, com certeza não é frescura, e com certeza em todas
em todas as questões, não é falta de Deus, não é falta de espiritualidade, não que isso não seja importante de alguma maneira, né? No meu tratamento, eu sempre gosto de ver essa área do ser humano, que é essa questão da espiritualidade, da transcendência, mas essa questão de que, isso é falta de Deus, isso é falta do que fazer, isso tem um estigma antigo, né? Vamos voltar ao passado para a gente entender o futuro, a gente tem que olhar para o passado. Há 200, 300 anos atrás, a psiquiatria não era tratada pela medicina, né? Ela era nem existia psiquiatria, então as pessoas que tinham sofrimento psiquiátrico eram tratados pela igreja, né? Que na época quem tinha esse poder era a Igreja Católica. Então daí vem esse estigma que os transtornos psiquiátricos, eles são advinho de castigo de Deus, de falta de espiritualidade, né? Então eu acredito que essa questão desse olhar seja um pouco dessa cultura antiga ainda, né? E assim como a gente estamos evoluindo, isso tende a melhorar. Mas na maioria das vezes, né, diria que quase todas as vezes, com certeza não é. Existe ali sim um fator biológico, existe uma doença, existe ali alguma coisa que pode ser tratada. Mas por que é delicado, né? Por que é delicado? E eu gosto sempre de falar sobre esses dois lados. Porque, da mesma maneira que não é falta de Deus, que não é falta de força de vontade, que não é só aquela pessoa querer, digamos, né? Na maioria dos tratamentos, nós também vamos precisar da força de vontade das pessoas, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, Rodrigo. Eu trabalho já com psiquiatria há 5 anos, neurologia, então eu posso dizer que eu conheço um pouco o comportamento humano. A gente tem que tomar muito cuidado no sentido que nós não podemos ser extremistas, né? Se a gente fala também, é só uma doença, é como se a gente desse uma carta branca para aquela pessoa fazer o que ela quer, para aquela pessoa não melhorar o comportamento, para aquela pessoa não estudar, para aquela pessoa não fazer exercício físico, para aquela pessoa não tentar fazer a parte dela. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, a gente tem que ter esse olhar. Não é falta de Deus, não é uma questão espiritual, não é uma questão apenas, como dizem, falta de carta no lote, né? Existe ali um fator biológico, tratamento, mas também do outro lado, o doente não pode se ver como uma vítima. Eu sou doente, então eu não posso fazer nada, o mundo tem que me tratar dessa maneira, o mundo tem que se encaixar a mim, as coisas têm... Não, então tem que ter esse equilíbrio. E o tratamento, né, psiquiátrico, e principalmente o psicológico, nessa questão que as terapias entram, ele traz esse conhecimento. Você tem uma doença, com certeza. Existem várias doenças graves que tiram a consciência e o livre-arbítrio da pessoa. Um surto psicótico, esquizofrenia, transtorno bipolar, existem as crises ali que a pessoa realmente tira-se o poder dela, principalmente quando ela está em crise, né? Quando ela está em pleno surto. Mas a grande maioria das doenças, e até essas também, quando elas estão estáveis, a pessoa pode fazer a parte dela, né? Não é porque eu tenho esquizofrenia e tomo remédio todas as vezes, não é porque eu tenho TDAH que eu não vou fazer um exercício, que eu não vou tentar ser uma pessoa melhor, que eu não vou fazer uma terapia, que eu não vou para uma igreja, né? Que eu não vou tentar melhorar os meus comportamentos como pessoa. Então, essa questão de ser extremista, a gente não pode ser leviano de pressionar essa pessoa. Isso é falta de Deus, isso é até perigoso. Muitos dos meus pacientes entram em crises, né, após ir em alguns lugares, alguns centros espirituais, seja igreja, seja outras religiões, e infelizmente chegam lá, né, e alguns líderes religiosos falam: para de tomar o remédio, você está curado, né, você não precisa tomar essa medicação, Deus vai fazer tudo. E aí, infelizmente, a pessoa às vezes acaba parando de tomar medicação e entrando nessa crise. Então nós não podemos ser extremistas. Nós precisamos sim ter uma espiritualidade, nós precisamos ter uma religiosidade, nós precisamos ter uma conduta que nos faça evoluir. E o espiritual faz parte disso daí. Mas como eu sempre digo, por exemplo, a medicação é uma permissão de Deus. Se a medicação existe, se o médico existe, é porque Deus permitiu,
né? Nada existe. Então Deus já está fazendo a parte dele, não precisa Deus trabalhar apenas essa questão do milagre em si. Então nós temos que ter sempre esse equilíbrio. Não é uma questão simplesmente mágica, como se você fez isso, você vai ser castigado com isso. Mas também o transtorno psiquiátrico não é uma carta branca para a pessoa ser leviana, né? De não tentar melhorar, tentar evoluir como qualquer ser humano. Todos nós sabemos que a vida é difícil, acordar todo dia, trabalhar, estudar, enfrentar os nossos medos, e isso é para todo ser humano, tenha transtorno psiquiátrico ou não. Então, você tem que ter esse equilíbrio. Sabemos que é difícil, você tem que tomar um remédio toda vez, você tem que fazer uma terapia, né? Mas você também tem que fazer a sua parte. E você que não tem esse transtorno também não condene aquela pessoa, né? Não seja ignorante a ponto de achar que um transtorno psiquiátrico é um castigo de Deus. Isso aí ficou na Idade Média, né? Então, quando a gente fala isso, nós estamos sendo muito preconceituosos e ignorantes. Certo. A saúde mental, como toda patologia, ela apresenta sintomas, certo, doutor? Para nós leigos, assim, por exemplo, eu posso ter um caso na família, um amigo, como eu consigo identificar que o meu colega, o meu familiar tem algum transtorno que eu possa ajudá-lo a procurar ajuda especializada? Existe uma diversidade de transtornos, né, Rodrigo? Quando a gente fala em transtornos psiquiátricos, não existe apenas um quadro, digamos, né? Existem sim sintomas bem gerais, bem genéricos, que a gente pode tomar cuidado, eu vou falar para vocês aqui, né? Mas a gente tem que ter um contexto que é muito diversificado, muito complexo, né? Por exemplo, esse caso que a gente abriu falando sobre o Setembro Amarelo, muitos pacientes não dão sinais e de repente, né, aparecem ali com essa fatalidade de tentar o suicídio ou até mesmo conseguir, né? E isso às vezes traz um impacto muito grande para os familiares que ficaram, mas eu não vi, né? Eu não fiz minha parte. Então é muito complexo, existem sinais que a pessoa não demonstra mesmo, né? A pessoa não mostra. Então nós temos que ter esse olhar empático, olhar para o outro, olhar para o próximo, né? De tentar verificar, mas também ao mesmo tempo não se sentir culpado às vezes de não perceber certas coisas, né? Porque é muito complexo, até psiquiatras, até psicólogos às vezes não percebem algum comentário, algum comportamento, né? Porque é muito complexo. De um modo geral, né? Principalmente ali os transtornos mais conhecidos como depressão, né? Como os transtornos psicóticos, a esquizofrenia no seu começo, existem sintomas, né, que são, que a gente poderia assim, dizer, genéricos, comportamentos, que a gente tem que tomar cuidado, que principalmente é o isolamento, né? Eu falo que um dos principais sintomas psiquiátricos, principalmente no começo, é o isolamento, né? O ser humano, por si, ele é um animal, ele é um ser social, né? Isso faz parte da nossa espécie, isso faz parte da nossa natureza, né? Nós temos amigos, familiares, é difícil a pessoa conseguir viver uma longa vida de qualidade sozinho. Então aquela pessoa que tinha amigos, que trabalhava, né? Que era alegre, que tinha ali seus afazeres e fazer com qualidade, de repente começa a se isolar, né? Aquela pessoa que tinha um comportamento ali alegre, um comportamento passivo, ele começa a ficar muito irritado, ele começa a ficar muito isolado. Com certeza isso são sinais comportamentais psiquiátricos e psicológicos que nós podemos, né, oferecer ajuda a essa pessoa, né? Às vezes eu não tenho a estrutura para receber isso daí, mas eu ofereço para buscar um psicólogo, eu ofereço para buscar um médico. Inclusive, aqui no município nós temos serviços públicos, né? Eu acho também de muito bom tom a gente falar que nós temos esse serviço público aqui no município para oferecer ajuda para esses tipos de pacientes que demonstram esses sintomas. A pessoa tem que buscar, tem que fazer um agendamento, porque lá nós trabalhamos com agendamento, mas é interessante que a pessoa tenha essa empatia, né? De olhar e estender as mãos. E eu diria, para resumir a sua pergunta, que foi mais quando a gente se preocupar
Eu acredito que seria mais nessa questão de mudança de comportamento, né, que seria, como você mesmo descreveu para os leigos, né, seria mais essa questão assim do comportamento, essa questão da pessoa, ela mudar o jeito de ser. A pessoa alegre fica triste, a pessoa social ficar isolada, a pessoa que tinha vários afazeres já não tem mais aquele prazer, ou está muito ligado também às questões das válvulas de escape, né? As pessoas começarem a beber muito, as pessoas começarem a usar drogas, né? Sejam lícitas ou ilícitas, tabaco, maconha, cocaína, entre sua diversidade, né? Fazer uso de válvulas de escapes, que a gente vê que aquela pessoa não tinha aquele comportamento, ou tinha e às vezes aumentou muito a quantidade de fazer uso daquele comportamento. Então, com certeza, isso são sinais que a pessoa pode sim se preocupar e levar essa pessoa a um especialista. Certo. O senhor falou em empatia. Acho que um dos grandes problemas na questão do diagnóstico de saúde mental é a questão de empatia. Eu sou, por exemplo, eu tenho um transtorno de depressão, de ansiedade, eu fico ali recolhido, eu tenho medo de falar o que eu sinto por medo de julgamento da sociedade. É um dos grandes problemas de se procurar ajuda também para sintomas de saúde mental? Com certeza, né? Com certeza. Essa questão da gente, quando a gente não conhece o assunto, a gente prefere falar mal, a gente prefere jogar pedra, é comum do ser humano, né? O que a gente não conhece, o que é obscuro, traz medo. E o medo é desconfortável. Então eu prefiro julgar, eu prefiro falar às vezes algumas coisas que nem tem um fundo de verdade. Então, com certeza, essa falta de empatia, essa falta, o que seria empatia, né? A empatia é um conceito hoje muito usado, ele é muito complexo, porque verdadeiramente a empatia é muito difícil de se ter. Por quê? Porque a empatia, a tradução dela, o conceito dela seria você se colocar na pessoa do lugar, se colocar no lugar da pessoa. Isso é impossível. Eu diria para vocês, é impossível, a não ser que você passou por aquela mesma situação, né? Mesmo que a gente seja muito sensível, mesmo que a gente seja muito aberto, nós não vamos conseguir sentir aquela dor. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, pessoas que perderam filhos. Eu acredito que seja uma das dores mais terríveis que um ser humano pode passar, inverte toda a lógica da natureza, né? Que o certo sempre é os filhos enterrarem os pais, e acontecem. Então, quando vem essa pessoa até nós vamos tentar ter empatia, né? Nós vamos tentar colocar no lugar dela. Mas será quase impossível. Por quê? Porque eu não perdi um filho. Mesmo que eu tenha esse sentido de que imagino a dor que aquela pessoa está passando, no limite, né, da letra, no limite ali da situação, eu nunca vou sentir realmente aquela dor. Por isso que a empatia, ela tem que ser uma questão mais humana, principalmente a gente estar aberto e humilde de receber as pessoas, né, de receber e acolher as pessoas, porque muitas das vezes eu não vou ter a percepção que aquela pessoa teve, que ela passou por aquilo ali. É a mesma coisa de uma pessoa com depressão. Por que é difícil as pessoas terem empatia com pessoas que têm depressão, ansiedade? Porque elas não têm aquilo. Então, mesmo que aquela pessoa ela tenha uma percepção humana, ela tenha uma percepção evoluída, né? Ela nunca vai chegar ao ponto de sentir aquilo mesmo, realmente, o que o depressivo sente, né? O que realmente, o que aquele doente ali, ele passa, né? Que a depressão, a literatura e os próprios pacientes, alguns casos, dizem que é a morte em vida, né? Que é uma sensação horrível, que é uma sensação totalmente devastadora, que é tirar o prazer daquela pessoa de viver, tirar toda a vontade, o desejo. Então, a não ser que eu passe por aquilo também, vai ser muito difícil. Então, a empatia, a primeira coisa, a gente tem que ter essa humildade de entender
que nós nunca seremos empáticos verdadeiramente. O ser humano, ele pode tentar, mas ele só sente aquilo realmente quando ele passa por aquilo. Mas isso não impede nós sermos seres humanos, sensíveis, né? Escutar aquela pessoa, acolher, não julgar aquela pessoa. A pessoa está chorando, a pessoa está triste por uma coisa que, se fosse comigo, eu faria diferente. Mas você não entende o que aquela pessoa está sentindo, né? Você não entende o sentimento que aquela pessoa está passando. Então, eu acredito que nós temos esse conceito, esse comportamento de acolher, já ajuda muito, né? Já digamos que ameniza o sofrimento muito desse paciente. E uma das coisas interessantes na psiquiatria que a gente usa muito são as questões em grupos, os trabalhos em grupos, que é realmente colocar as pessoas que passam com a mesma situação juntos para trocas de informações. Que aí sim você tem uma empatia verdadeira, né? Quando você coloca um grupo de pessoas, por exemplo, que estão com depressão, eles vão se entender melhor, porque eles sabem realmente, né, o que passaram ali. Mas no nosso contexto, a gente tendo essa sensibilidade de não julgar o outro, com certeza já ajuda. Certo. Sobre ajuda, você disse que aqui no município nós temos o CAPS, que é público, tem a ajuda, tem as clínicas particulares, como a Humanize, e tem um canal também que as pessoas podem acessar, que é o 181, certo? Que você está ali, às vezes você não tem aquela... Você se tranca, você acha que não consegue ir lá marcar uma consulta para passar com um especialista. É um canal de atendimento de prevenção também. Exatamente. O 181 é um canal da vida, né, que eles falam. Ele é um programa muito interessante. Ele funciona com profissionais, né, psicólogos, psiquiatras, voluntários, né, esses profissionais ali não recebem por aquilo. Ele foi voltado, ele foi inventado principalmente no momento de crise. Ele tem esse objetivo de aferir e de levar essa qualidade, esse trabalho naquela pessoa realmente que está em crise, vamos supor um pensamento suicida, uma ideação suicida, né, uma crise depressiva, uma crise ansiosa. Então, isso é um programa muito bom. Mas, eu sempre digo para meus pacientes, é sim um canal que a pessoa pode ligar quando ela está se sentindo mal, às vezes não consegue uma consulta, ou às vezes ainda não tem uma coragem de ir no especialista, de fazer uma consulta, porque com tudo isso fica muito pesado para as pessoas virem buscar ajuda, né? Tem aquele estigma assim, eu te vi no consultório psiquiátrico, eu te vi no CAPS, né? Eu te vi... Então isso traz um peso muito grande. Infelizmente, isso impede da pessoa trazer ajuda. E esse tipo de canal, que é anônimo, né, que sozinho lá, a pessoa na casa dela, com certeza traz sim um impacto muito grande. Mas eu sempre digo, isso aí muitas das vezes é o começo, né? Você começa aí e tenta tomar coragem, e os profissionais também que fazem parte desse programa, incentivar essas pessoas a buscarem ajuda o mais rápido possível no sentido de começar o seu tratamento. Mas com certeza esse tipo de programa salva muitas vidas. Certo, doutora, a gente vamos encerrar essa primeira parte do nosso programa. Sabemos que temos muito a falar ainda sobre saúde mental. No próximo programa a gente vai dar continuidade nesse tema, aprofundar mais sobre depressão, sobre ansiedade. Agradecer ao senhor pelo tempo, por prestar esses esclarecimentos para nós, e fica o espaço para o senhor. Muito obrigado, Rodrigo, Altamiro, a todos da equipe. Fiquei muito feliz quando vocês me procuraram, me proporam a gente reviver de novo esse projeto. Falar, vocês já perceberam que eu gosto muito, falo muito, mas principalmente das coisas que a gente gosta, que é a saúde mental, que é a medicina, né? Então são coisas aí que vai ser muito interessante. E principalmente o objetivo é trazer algum auxílio, alguma ajuda, algum conhecimento para a sociedade, né? Com certeza. E se Deus quiser nos abençoar, vai dar certo. O nosso projeto é uma vez por mês gravar esse vídeo, né? Soltar nas redes sociais de vocês, soltar também no canal do YouTube da Humanize, que está parado por um tempo,
Mas fiquei muito feliz, né, quando vocês me procuraram, até propus para vocês também trabalharem com a gente na Humanize, para estar subindo esses vídeos na Humanize. E é isso aí, acompanha a gente, tá? Segue a gente, e com certeza vai vir muitas novidades por aí. Isso aqui foi só o começo, né, e a gente sempre vai tentar melhorar. A gente vai tentar criar canais de interação, né, que as pessoas possam mandar perguntas, que as pessoas possam mandar sugestão de tema, né? Doutor Rodrigo, fala sobre aquele tema. E é isso, sempre uma conversa descontraída, sempre uma conversa de fácil entendimento. Muito obrigado e até a próxima. Isso. Você que nos assiste, curte, compartilha e, como o doutor disse, deixa suas sugestões sobre o que você quer escutar, que nós falamos aqui sobre saúde. Deixa sua sugestão, mande perguntas e a gente volta numa próxima oportunidade. É o VJ News, a informação na medida certa.